Para você que chegou agora aqui no Mais Saúde, hoje nós estamos falando sobre ortodontia com o ortodontista Dr. José Antônio Giovanelli. E já tem gente ligando, doutor. Sim. Primeiro veio pelo MSN a pergunta do Alisson. O Alisson quer saber se é comum ver os adultos, né, com mais idade, com os dentes, com uma abertura entre os dentes. Ele diz o seguinte: tenho 21 anos e percebi que os meus dentes da parte de baixo estão dando uns espaços entre eles. Então, não quer saber se isso é normal ou não. Normal não é. Alguma coisa errada está acontecendo. Então, aí, o que eu falei sobre o bruxismo, que é o apertamento, tem muita relação com a movimentação tardia, né? Nós chamamos já no adulto. De repente, estava tudo correndo bem, de repente começou a abrir um espaço. Então, isso aí precisa ser avaliado. E, para ver se não é um problema periodontal também, que está levando a mobilidade do dente e ele vai saindo do lugar. Tá? Então, é preciso ser feita uma avaliação mais criteriosa, realmente, com o clínico. Muito bem. Uma próxima pergunta, a Maria José ligou aqui pra gente, Maria José lá do Jardim IP. Ela diz o seguinte: tenho muita dor de cabeça e ela quer saber se é por causa da prótese. Olha, uma prótese mal adaptada, às vezes pode até levar uma interferência, uma dor de cabeça. Precisa ver aonde que dói a cabeça, se é na articulação. Às vezes é uma enxaqueca que não tem nada a ver com a prótese. Então, é preciso fazer uma avaliação também com um especialista na área de prótese, realmente para eliminar o problema da prótese, né? E ver se não é outra coisa. Se por acaso a prótese estiver mal encaixada, ela pode trazer dor de cabeça. Mal encaixadas, vamos falar no sentido de você não ter uma boa articulação, né? Você ter perdido muito a articulação, principalmente as dentaduras, né? As próteses totais, ela acaba às vezes se desgastando muito e o paciente perde muita dimensão, então ele começa a ter muita dor nessa região da articulação. Muito bem. E você pode continuar ligando aqui para o Mais Saúde, 4524-4368, e faça sua pergunta sobre ortodontia, que são os aparelhos nos dentes. Doutor, com o tratamento ortodôntico, claro que a boca fica mais saudável, proporciona uma aparência mais agradável, esteticamente falando, e uma possibilidade também dos dentes durarem a vida toda, como nós falamos no bloco anterior. Como que é feito ao longo do tratamento ortodôntico? Como ele funciona? Olha, o primeiro passo é, a partir do momento que você passou com um ortodontista, ele vai solicitar para você uma documentação ortodôntica. O que é essa documentação ortodôntica? O ortodontista encaminha o paciente para um centro de documentação radiológico, onde ele vai fazer raio-x, modelos, fotografias, para que, através disso e do exame clínico que é feito inicialmente, você feche um diagnóstico individualizado para cada caso. Uma vez com o diagnóstico pronto, você vai fazer o planejamento com esse paciente e vai propor para ele a mecânica que é melhor para o caso. Se for uma criança, você pode estar fazendo uma intervenção ortopédica para no futuro facilitar o tratamento ortodôntico, ou se for um adulto, você já vai entrar com a mecânica propriamente dita, que são os aparelhos fixos, né? Na maioria das vezes o adulto já vai direto com o aparelho fixo e tem uma sequência mecânica de tratamento. Isso nós chamamos de fase corretiva, que é um período que ele vai ficar sob controle do ortodontista, as ativações, as consultas mensais. Terminando o tratamento, que é a fase corretiva, aí sim ele tira o aparelho fixo e ele vai usar um aparelho móvel que nós chamamos de contenção, que é uma fase muito importante do tratamento ortodôntico, que é a finalização, que é o controle para se manter uma estabilidade do caso. Para o sucesso mesmo do tratamento, depende muito dessa contenção. E o paciente ele pode escolher o tipo de aparelho que ele quer utilizar ou não? Olha, quando a gente fala o aparelho, né, definir assim, é o conjunto, o aparelho, né, brackets, fios, bandas, tubos, elásticos, isso nós chamamos o aparelho, né. O leigo, às vezes, ele quer saber assim, o aparelho entre metálico e estético. Se ele aparece ou não, né? Isso. O estético, que é esse de porcelanas, aparece um pouco menos, né, do que o do metálico, desde que seja um bracket de boa qualidade. Porque se for um bracket também de uma qualidade muito baixa, depois de alguns meses ele começa a ficar amarelado. Então aí o fator estética foi embora. Sim. Então aí é melhor fazer a opção pelo metálico. E existe o mais estético, é o aparelho ortodôntico lingual, que realmente ele fica totalmente escondido, ele fica pelo lado de dentro do dente, onde você não enxerga. Tá? Só que existem alguns inconvenientes de adaptação, higienização, a língua, nem todos se adaptam bem com essa mecânica. Esse seria realmente o estético. Mas o paciente tem a opção de escolher hoje no mercado, tem muitas opções de brackets, né?
desde o estético, o metálico e esse lingual. E só para a gente finalizar, uma resposta mais rápida, porque a gente está sem tempo neste bloco. O tempo do tratamento depende de paciente para paciente? Depende, é individualizado. Esse tempo Totalmente, né? Totalmente. Para cada caso é um tempo. Geralmente 1 ano, 2. Em média, o tratamento vai de 18 meses a 24, 30 meses, essa é a média. Tá? Depende muito da colaboração do paciente também, isso precisa ser bem colocado. Tá né? certo. Se não colaborar, o tratamento também não anda. Tá certo. Bem, a gente vai para mais um intervalo rapidinho. Voltamos para responder a pergunta da Rosana, do Central Park, e também da Luísa, do Centro. Faça como elas. Ainda dá tempo. Ligue para cá e faça a sua pergunta. Mas Saúde vai para o intervalo. Não sai daí não. Estamos aqui te esperando. Até já.